Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Alexandre Azevedo, líder aqui do site Fábrica D, CEO da plataforma, e vamos hoje mais uma vez trabalhar com o ERJ, ver a correção de um exame de qualificação, no caso 2017, o primeiro exame desse ano. E a gente vai, como sempre, ver não somente como a questão foi feita, ver alguns detalhes de teoria que são importantes para você entender a resolução, mas lembrando que teoria mesmo, toda a aula completa, você encontra lá na nossa plataforma, onde você tem todo um aparato, grupo de Telegram, tira dúvidas, simulados, listas de exercícios. Você tem mais de 6.000 aulas para te ajudar a passar no vestibular, desde o basiquinho até o bem avançado, aulas de exercício, ou seja, é todo realmente um pré-vestibular de peso, de respeito, não é daqueles que enrolam, daqueles que realmente levam o seu sonho e a sua preparação a sério aqui na palma da sua mão. Então o que você está esperando? E o valor, você vai ver que ele é inversamente proporcional à qualidade que temos, ou seja, qualidade altíssima, mas o valor é muito, muito acessível. E você está dando mole, porque a época em que eu estou te falando isso, estamos em promoção e você já poderia estar lá clicando e fazendo parte da nossa família e tendo acesso a tudo isso que eu comentei agora. Então, não tem mais porquê. E para começar, a primeira questão é uma questão fácil, mas que muita gente já se enrolou. Se você se enrolou, mais uma prova de que você tem que estar com a gente para errar coisas como essa, que são questões que é uma questão que provavelmente a maioria esmagadora dos candidatos de peso, não os paraquedistas, que é aquela galera que se joga lá e vai ver qual é no dia, que esse pessoal não conta, esse pessoal é concorrente natimorto, ou seja, nem é concorrente para você, mas o pessoal que realmente é concorrente, é considerável como tal, vai acertar uma questão dessas. E qual é a ideia aqui? Vamos primeiro ler o enunciado, eu sempre dou essa dinâmica, eu vou dar um tempo para você ler o enunciado, se quiser até pausa aí o vídeo, e aí tenta resolver e depois vamos ver a resolução juntos. Então, na tela, agora é o enunciado da questão, que é essa questão de número aí 22, tá? Ele fala assim: um comerciante, para aumentar as vendas do seu estabelecimento, fez a seguinte promoção para certo produto, para determinado produto. Compre 4 unidades e leve 5. Essa promoção representa um desconto de X% na venda de 5 unidades. O valor de X é igual a quanto? Gente, volta para mim. Tem alguns professores, inclusive, mais tradicionais, que odeiam que você, numa prova, adote, por exemplo, R$100, o 100 como referencial em questões como essa. Mas, gente, você está fazendo questão de múltipla escolha. E a gente não está fazendo uma prova que é presa ao método extremamente acadêmico de ser resolvido. O que importa é que você tenha um referencial para não se perder. Então não tem problema considerar o quê? Vamos considerar que o valor de cada unidade seja igual a R$100, ok? Sem perda de generalidade. Se fosse uma discursiva, você escrever isso, ó, sem perda de generalidade, consideremos que o valor de cada unidade é de R$100, tá? Que a pessoa já não contesta, já não vai encher sua paciência e, por não encher sua paciência, lê-se não te tirar ponto na correção, se for discursivo, né? Para quem for fazer específica da UERJ. E aí, se o cara compra 4 unidades, comprei 4 unidades. Se eu comprei 4 unidades, significa que eu vou pagar R$400, né? R$100 cada um. Se eu comprar 5 unidades, quanto é que eu pago? Aí que tá. E aí que muitos se enrolam. Se eu comprei 5 unidades, significa que você vai pagar então um total de R$500. O que acontece é que ele fala assim: compre 4 e leve 5.
O que está subentendido quando ele fala isso? Que você, meu camarada, embora vá levar 5 unidades, você vai pagar por 4, ou seja, ele pagaria R$500, mas vai, na verdade, pagar apenas 400, tá? Então, pagaria 500, 500 são 100% do seu valor, mas vai ter um desconto de quanto? Vai ter um desconto de R$100, que é 500 menos 400. Eu posso botar também os 400 aqui, né? E ver percentualmente a quanto que isso dá dos 500. Tanto faz. Ou trabalho com a diferença, ou trabalho com aqui sendo 500 o total, que o total mesmo é 500, tá? 400 já é um percentual nitidamente menor. Então, ó, pega aqui, multiplica cruzado, tem zerinho aí que a gente vai poder cortar, né? E aí, minha gente, beleza. Esse zero aqui eu corto de um lado do outro, que é divisão em ambos os lados é por 100. 100% é 100 sobre 100, que é o que, gente? 1, tá? Então, você vai ter, no caso aqui, que 5 vezes P serão iguais a 4. Ou seja, o P vai dar 4 quintos, o que é 0,8. 0,8 é 80%, mas 80% por quê? 80% porque eu tive um abaixamento de 20%. Se os 400 são 80% do valor a ser pago, o delta, os R$100, são os 20% de desconto que eu tive. Então, o desconto aqui, na verdade, né, é de, no caso, 20%. Está olhando aqui, precisa 80, 0,8 é 0,80, que é 80 por 100, e tirando dos 100%, tá bom? E aí, a gente olhando para as opções, a gente vê que isso aí é representado, no caso, pela letra C, tá? Letra C de nádegas, tá bom? Nádegas, think about, tá? Pense a respeito. Tá bom? Então, tira aí o seu print, vê se tudo bem. Essa foi a primeira questão. Não esquece, vamos começar agora a resolver todas as questões dessa prova. Passa lá em fabricadia.online e lá no nosso Instagram você vai ter todo um haul de exemplos de pessoas que já lograram êxito, já conseguiram passar pelo que você está passando, seja conseguiu jaleco na medicina, seja estabilidade de uma carreira militar, DGA até Itaime. Então a gente não está de brincadeira, a gente quer que você seja aprovado. Eu quero o seu bem. Então, me aguarda aí que já eu estou de volta. Bom, galera, na questão 24, jogo rápido, joga na tela. Ele fala o seguinte nessa tabela que ele está apresentando para a gente. Vocês vão ver que muito do que essa tabela descreve não vai ser usado na resolução da questão. Para combater a subnutrição infantil, foi desenvolvida uma mistura alimentícia composta por 3 tipos de suplementos, 1, 2 e 3. Esses suplementos, por sua vez, contêm diferentes concentrações de 3 nutrientes A, B e C. Observe as tabelas a seguir, que indicam a concentração de nutrientes nos suplementos e a porcentagem deles, suplementos, na mistura, respectivamente. Só que aí ele fala o seguinte, tem uma tabela aí, né, com nutriente A, B e C, né, concentração de suplemento em cada um, mas assim, a pergunta é a quantidade do nutriente C em gramas por quilograma encontrada na mistura alimentícia. Volta para mim, então. Eu quero que você perceba que o seguinte, aqui ele dá vários dados, mas o que importa mesmo é a mistura C. O resto não interessa. A pergunta é em cima dela. E dentro da mistura, o percentual de cada um que eu tenho é de 45%, 25% e 30%. Então, na verdade, a ideia é que desses 45% que representam a mistura 1, eu ainda tenho dentro dele o A, o B e o C. O que o C é desses 45%? 0,1, que é a mesma coisa que 10%, né? Então é porcentagem da porcentagem que você vai somando.
Ou seja, o total aqui que você vai ter é você pegar e fazer a seguinte continha. 0,1 vezes 45%, que é 45 sobre 100, mais 0,4 vezes 25%, que é 25 sobre 100, mais 0,5 vezes 30%, que é 30 sobre 100. O que você pode fazer aqui ainda é tentar facilitar a conta escrevendo 0,1 como 1 sobre 10. E aí você vai ter 1 sobre 10, que aí esse 10, juntando-se aos 100 do lado, vira 1.000. 0,4, que é 4 sobre 10, vezes 25 sobre 100. Mais 0,5, que é 5 sobre 10, que do lado vira 30 sobre 100. Que no final você vai ter tudo sobre 1.000, 1.000, 1.000, né? E aí, como vai ficar tudo sobre 1.000, o que vai acontecer é que você vai ter uma conta muito mais fácil de lidar, que vai ser sobre 1.000 45 vezes 1, que é 45. 4 vezes 25, que é igual a 100. E 5 com 30, que são 150. Isso vai dar, então, 250, 295 sobre 1.000. O que, voltando às opções, né? Joga na tela aí de novo para a galera ver. A gente tem que isso está sob a forma de decimal mesmo. Então, 0,295, o que vai ser, então, a letra D de dado, ok? Então, questão fácil, basta você não se perder aí achando que tem dado que está na tabela que tem que ser usado e não tem, e ela é facilmente resolvível no instante, tá bom? E aguarda, já vamos para a questão 25. Valeu, galera! Bom, meus queridos, e agora a questão daquela matéria que vocês odeiam, que é logaritmo. Primeiro, vamos ler aqui o enunciado juntos, que é justamente um tipo de questão que já havia caído lá nos primórdios, quando vocês eram ainda projeto de gente na UERJ, e agora voltou a aparecer. Que ele fala o seguinte, né? Acabei de provar o quanto eu sou, não vou dizer velho, mas um ser pré-histórico. Uma calculadora tem duas teclas especiais A e B. Quando a tecla A é digitada, o número que está no visor é substituído pelo logaritmo decimal desse número. Quando a tecla B é digitada, o número do visor é multiplicado por 5. Considere que uma pessoa digitou as teclas B a B nessa ordem e obteve o número 10. Nesse caso, o visor da calculadora mostrava inicialmente qual o número? Então, minha gente, olha só, o que é que vai acontecer, né? Quando você aperta a tecla B, é uma multiplicação por 5. Quando você aperta a tecla A, você está pegando aquele valor que está lá na tela do visor da calculadora e calculando o log daquilo. A ideia é, vamos chamar o número inicialmente de x, tá? E repara que a sequência de coisas que ele faz é B, A e B. Então é uma multiplicação por 5, um log e uma multiplicação por 5 de novo, ok? Então você, ao apertar então a tecla B, isso faz o valor x se transformar em 5 vezes x. É isso que é feito quando você aperta essa tecla, multiplicação por 5. Depois, você vai ter o quê? Né? Aperta a tecla A. Você vai calcular o log decimal desse valor. Ou seja, o log de 5x. Finalmente, quando você apertar a tecla B novamente,
você vai multiplicar esse valor por 5. E aí você vai ter 5 vezes o que eu já tenho aqui. Cuidado, galera, isso aqui é tudo uma coisa só. Você que tem muita dificuldade com matemática, tem ojeriza, horror, asco com matemática, você está pegando isso e fazendo isso vezes 5. Está pegando o que está dentro aqui do quadradinho e multiplicando por 5, beleza? Então, recapitulando. Aqui eu multipliquei por 5. Aqui a gente aplicou o log de tudo isso que eu tenho. E aqui multiplicamos por 5 novamente. No final, ele está me dizendo que essa expressãozinha aqui, a qual a gente chegou, que ela será, no caso, igual a 10, tá? Então, ele fala na questão, tá? Que isso vai dar 10, ou seja, 5 vezes o log de 5x vale 10, ou seja, 10 por 5 vai dar 2, tá? Fica log de 5x igual a 2. E aí, a gente tem que agora aplicar a definição de log. Se você não sabe, vamos relembrar rapidamente aqui. Isso aqui é uma aula de teoria, tá? Que quando eu tenho que o log de A na base B igual a C, ou seja, teremos que B elevado a C é igual a A. Todo log, na verdade, é uma exponencial. E aí, no caso, você vai ter que, aqui, como você não escreve nada, a base é a base 10. E vamos ter, então, que 5x é a mesma coisa que 10 ao quadrado, que é a mesma coisa que 100, tá? Aí, com isso, a gente já fechou a questão. A gente vai ter, então, o quê, ó? Vai ter, então, que esse x vai ser, o 5 está multiplicando, vai para o outro lado dividindo, e aí vai dar o número 20. O que, se você olhar as opções aí, vai ser a letra A de Outback, tá? Então, questão que, a princípio, parecia ser muito difícil, mas não é porque o problema é a interpretação, né? Se viesse direto essa equação tipo resolva, o pessoal se sairia bem melhor. Mas tem que interpretar primeiro, montar, para chegar aqui, aí o pessoal já dá aquela, né, trincada, já dá aquela trincada no bumbum, já fica um pouco mais nervoso, ok? Tira o seu print aí, para depois passar limpo e refletir sobre o que você assistiu. E já estamos de volta com mais uma questão. Fala, galera, continuando aqui a nossa correção na prova da UERJ 2017. Questãozinha que é padrão, que é muito carta marcada na prova, que é a questão sobre progressão aritmética. Eu diria que PA cai até mais do que PG no caso da prova da UERJ de qualificação. E é por isso que você tem que ficar atento quanto à propriedade, quanto a saber o que é a fórmula do termo geral, propriedades envolvendo, por exemplo, média aritmética, e, é claro, também o que caiu aqui nessa questão, que é a soma dos N termos. Mas antes, vamos ler aqui o enunciado para você entender muito bem do que a gente está falando. Se você olhar agora aqui para o enunciado, ele fala que tem um fisioterapeuta que elaborou o seguinte plano de treinos diários para o condicionamento de um maratonista que se recupera de uma contusão. Primeiro dia, corrida de 6 km. Dias subsequentes, acréscimo de 2 km a corrida de cada dia imediatamente anterior. E o último dia de treino será aquele em que o atleta correr 42 km. O total percorrido pelo atleta nesse treinamento, do primeiro ao último, em quilômetros, corresponde a... Bom, o que vai acontecer então, galera? Volta para cá então. O que você vai ter no caso aqui é que, no primeiro dia, eu tenho uma corrida de 6 km, ou seja, eu tenho que isso vai ser o nosso A1, primeiro termo. Como é que eu sei que isso aqui é uma PA? Se ele fala que você começa com valor e a cada dia o acréscimo, a mudança, aquilo que você vai somando, e a ideia de soma também remete a PA. Se fosse multiplicação, remeteria a PG. A PA, progressão aritmética, envolve somar sempre a mesma coisa a cada termo. E essa mesma coisa são os 2 km que ele me dá. Então, inicialmente, na primeira passada, caminhada, corrida dele, ele correu lá 6 km. Depois, o que ele foi somando,
que é a razão é de 2 km, até chegar ao último dia, que a gente não sabe quantos dias foram, isso vai entrar nos nossos cálculos, mas foi de 42 km. Ou seja, num dia N, no enésimo dia, a gente vai ter aqui que o AN é de 42. Com isso, a gente precisa de duas coisas. Quando você vai fazer a soma dos N termos da PA, fazer a soma dos N termos é você pegar e fazer o A1 mais o AN vezes N sobre 2, tá? Mas, para saber o N, eu preciso primeiro apelar para a fórmula do termo geral. Termo geral é justamente uma relação que a gente monta para achar qualquer termo na sequência tendo o valor do primeiro termo. Geralmente é isso. Pode ser de outro termo também qualquer, mas o tradicional é a partir do primeiro termo. Fique na cabeça como sendo a partir do primeiro termo. E aí você vai ter que o AN é o A1 mais N menos 1 vezes a razão. Eu sempre faço alguns comentários que para alguns não faz sentido. É que tem um pessoal que é chato, né? Aquele velho que fica em forma de adolescente, que vai, não, mas tem aqui uma fórmula a partir de outro termo que não é o A1. Eu sei, criança. Só que para a maioria das pessoas que tem dificuldade, se eu falar isso agora, o cara vai mais bugar do que entender a questão. E aqui, fazendo a parte do A1 é o suficiente. Tá bom? Então, o que você vai ter aqui? Você vai ter aqui o AN vale 42, o A1 vale 6, e a razão é 2. Né? Como sair agora do lugar nessa conta? Tem várias maneiras. Você pode pegar o 6 que está somando aí para o outro lado, subtraindo. E aí, esse 2 que está aqui multiplicando, né? A gente vai, como está multiplicando, passar para o outro lado, dividindo. Vai ficar então o quê? Que o 18 é igual a n menos 1, né? 36 por 2. E aí o menos 1 vai para o outro lado. Então a gente vai ter um total de 19 termos, tá? Tá aqui então. Então, na verdade, a ideia é que ele quer o quê? Saber o total que ele correu desde lá o primeiraço dia, o primeiro dia em que ele correu 6 km, até esse último que ele correu 42. Para isso, eu tenho que apelar para a fórmula da soma dos n termos, tá? Que eu precisava antes ter o n para ter o que substituir aqui dentro. Ah, então agora é só jogar os valores e fazer a continha, professor Fortão? É, que aí você vai ter o quê, ó? Que o S vai ser o A1, que é quanto, ó? Ele vale 6. O outro AN, que é 42. PN, que é 19. Tudo isso dividido por 2. 46, 42, né? Com 6 é 48. 48 vezes 19 sobre 2. Ai, não quero fazer essa conta com preguiça. Lá. Gente, calma. Primeira coisa. Corto 48 com 2 dá 24. E aí, meus amigos, você pode usar da sua seguinte malemolência. Se aqui termina em 9, aqui termina em 4, tem que dar algo terminado em 6, não é? E joga as opções na tela. Algo terminado em 6, você só tem aí em uma opção, que é a letra C. E se você fizer a conteta, você vai ver realmente que essa soma vai ser igual a 456. Então, realmente, aí está aqui a soma que a gente queria e está aqui a resposta de mais uma questão. Você dá frente aí para você dar o seu print, ver se está tudo bem e já a gente está de volta. Não esquece, questão de progressão aritmética é questão mega comum de cair na sua prova. Você não pode dar mole, tá bom? Beijo grande
Já já a gente se encontra. Essa questão 25, ela para muita gente é a mais difícil dessa prova, porque realmente o pessoal se enrolou bastante para fazer. Bom, a ideia aqui qual é, né? Joga enunciado aí na tela. Lê aí o enunciado e você está vendo que ele está dizendo que essa área S é metade da área total dentro da qual ela está contida. Ou seja, volta aqui para mim, que essa área S é metade da área aqui do triângulo, né? Bom, galera, a ideia qual é? O pessoal ficou muito preso a esse 4 aqui e tentar juntar as medidas 2 e 4 e até mesmo fazer uma semelhança normal de triângulos, que é a semelhança linear, de lado para lado e, sei lá, altura para altura, ou outro lado para outro lado, por exemplo. Quando, na verdade, se o cara comenta da área, o mais inteligente aqui é você usar aquela semelhança que usa a área, tá? Ela não está aqui à toa. Até porque se esse cara é uma das metades da área, esse aqui é outra metade. E por que olhar para o de baixo é mais importante? Porque ele é outro triângulo. E a gente aprende semelhança de triângulos, não de trapézio com triângulo, por exemplo. Então, esse triângulo laranja é o que está representado pequenininho aqui à direita. E o grandão original, que eu vou até ressaltar aqui em verde, é o que está representado grandão ali em cima à esquerda. E o que acaba acontecendo com isso? Vamos pegar só as bases, que isso já é o suficiente. 2 vai ser a medida aqui do grande. E se isso aqui tudo é x0, o que sobra aqui é quanto? 2 menos x0. Beleza? Então você vai ter que na base aqui, a gente vai ter 2 menos x0. Muito bem. Tendo isso em mãos, galera, o que acontece? Se aqui for uma área S, disso aqui é metade, né? Aqui é uma S, aqui é outra área S também. Se aqui a área é S, a desse aqui total é 2S. A do triângulo todo, um S mais outro, tá? E a gente sabe que fazer a divisão entre áreas semelhantes é, no caso, uma semelhança que é o seguinte. Vamos fazer do grande para o pequeno. Se eu divido a área do grande pelo pequeno, isso não é o mesmo que dividir a base do grande pelo do pequeno. Isso é o mesmo que dividir a base do grande pelo pequeno, tudo isso elevado ao quadrado. Olha as dimensões. Aqui de um lado são áreas. As coisas são metro quadrado, sentido quadrado. E aqui desse lado, antes de elevar a 2, eram lados. Só metro, decímetro, centímetro. Eu tenho que elevar ao quadrado para equiparar as unidades. Na verdade, a gente nem pensa nisso tudo como está bem treinado, mas para você lembrar, é só você pensar nisso, tá? Quando for razão entre áreas, eu vou pegar a razão entre dois lados quaisquer correspondentes nas figuras e elevar a 2. E aí acabou, porque tipo, e o 4? O 4 você não vai usar para nada. Tá ali apenas de distração. Vai ficar um 2 aqui, que isso vai cortar. E a gente vai ter então o quê? Ó? Que 2 é igual a 4 sobre 2 menos x0 ao quadrado. Dá para cortar, né? Esse 4 do 2 ao quadrado. O 4 com 2 eu posso cortar. Bom, eu já apaguei ali que a gente vai precisar ganhar espaço, tá? Então você vai ter o quê? Aqui passa para cá. 2 menos x0 ao quadrado vai ser igual a 2. E aí fica quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2 vezes isso, menos 4x0, mais x0 ao quadrado, tudo isso igual a 2. Quando eu jogar o 2 para o outro lado, fica 2 menos 4x0 mais x0 ao quadrado igual a 0, né? Que isso vem de fazer o 4 menos o 2. Bom, que a gente pode ler da esquerda para a direita, dá no mesmo. E aí, galera, o que vai acontecer aqui? Se eu calcular o delta disso, vai dar o quê? B ao quadrado menos 4AC, 1 vezes 2, né? Então fica, no caso aqui, 16 menos 8.
que dá 8. E aí, finalmente, o x0 ele vai ser menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Lembrando que fatorando, né, a raiz de 8, isso vai dar 2 raiz de 2. Então a gente vai ter do 4 mais ou menos 2 raiz de 2 sobre 2. E para a gente cortar aqui, na verdade eu posso cortar os dois, que é uma soma, não um produto. É como se eu estivesse colocando o 2 em evidência. Eu vou até colocar para você perceber o que a gente está fazendo. Ó. Você vai ter que esse x0 ele vai ser 2 que multiplica 2 mais ou menos raiz de 2 sobre 2. Aí pronto. Corto de baixo com de cima, que você vai ter um x0 que vai ser igual a 2 mais ou menos raiz de 2. Mas se você olhar para as opções que você tem para marcar, você vai ver lá que nessas opções de marcar, você tem, no caso aqui, que o x0 não tem como ser maior do que 2, ele tem que ser menor. Ele iria ultrapassar lá a medidazinha lá no gráfico. Então, tem que escolher a versão com menos. E aí, a gente vai ter que o x0 vai dar 2 menos raiz de 2. Ou seja, isso daqui vai ser, no caso, a letra A. Bom? Então, questão que por muitos era considerada a mais difícil da prova, tá aí para você ver que é um pouco diferenciada mesmo, tá bom? Já voltamos com a continuação dessa correção. Fica com a gente, não desanima. Lembra também que o que é importante você na hora é você cumprir a meta de você tirar o seu A. Então, acertou 60 questões, acertou aquele mínimozinho no limiar, no limite, para considerar que você tem conceito A já é o suficiente. Questão 25. Questão 25, como vocês podem ver no enunciado, joga na tela aí. Então, a ideia da questão 25, dá uma lidinha aí, galera. Leram aí? Volta para mim. Bom, a ideia da questão 25 é você, no caso, entender que o que ele quer na figura é exatamente a metade do volume aqui do cilindro, tá? Então tem gente que vai confundir volume com área da base, com área lateral, que são erros comuns. Aliás, vamos até aproveitar para relembrar, mas o que ele quer mesmo é o volume, ou mais precisamente, a metade dele. Então o volume de um cilindro ele é área da base pela altura, até porque tem aquela ideia de figura que não afina, né? Então figura que não tem aquela ponta, não vai afunilando, você não vai ter aquela divisão por 3. Então isso acontece tanto no cilindro quanto no prisma. Então você está fazendo uma área da base pela altura, sendo que se fosse um prisma, teria aquele problema da base poder ser um triângulo, um quadrado, um hexágono. É muito variável o que pode ter na base. Agora, no caso de um cilindro, não. No caso de um cilindro, você sempre tem, no caso aqui, uma circunferência, ou melhor, um círculo. E aí, a área dele vai ser πr ao quadrado, o que torna aqui constantemente usado como volume do cilindro o PR2, πr ao quadrado vezes h. A área lateral é a coisa mais problemática quando a gente está dando aula teórica, né? Tem que mostrar para o cara a planificação, abrindo lá a folha, muitas vezes uma folha A4, uma folha de caderno, mas aqui o jogo é rápido, né? É só correção da questão. Então, saiba apenas, bota aí no seu formulário, se você não sabia ainda, que a área lateral do cilindro é 2PRH. Já a área da base é dada por PR2, isso para cada base. Uma de cima vale PR2 e a outra de baixo vale outro PR2, tá? Então, se eu quisesse a área total, eu iria fazer isso mais 2 vezes disso, um para cada base. Bom, galera, tranquilo? Então, a questão em si mesmo, ela é de boa. Como aqui, do A até o B vale 4, né? A linha reta AB não vale 4, né? Significa que o raio da figura é a metade, que é 2. A altura é 10, acabou. Você vai ter, então, que o volume que a gente procura, ele vai ser o meio de πr ao quadrado h, ou seja, vai ser o meio de π, o raio ao quadrado, 2 ao quadrado,
pela altura h, que é igual a 10, né? Corta o 2 ao quadrado com 2, você vai ter então 20π, que é o volume da figura que ele pediu. É isso, tá? Era só isso. Caramba, questão bem tranquila. 20π, então, centímetros cúbicos. Bora só conferir enquanto você printa aí qual que era a opção correta. Se a gente olhar aí, a opção correta, ela era, no caso, a letra D, tá bom? Belezinha? Ficamos por aqui. Mais essa questão da correção da UERJ 2017 do primeiro EQ e já eu tô de volta. Continuando com a nossa resolução da prova da UERJ, agora a gente vai ter uma questão de trigonometria, que é um assunto que não diria que todo ano cai na prova, mas cai hora sim, hora não, e os níveis de dificuldade em que aparecem são variados. Bom, aqui no caso, a gente vai ver que é uma questão que trabalha com adição e subtração de arcos. Se você não tem a menor noção do que seja isso, mais um motivo para você ficar aí aguardando e com olhos bem abertos, sem piscar, acompanhando a gente. Galera, ele fala então aqui o seguinte, ele está dizendo que no caso aí, você tem que, no esquema abaixo, estão apresentados um quadrado ABCD e um círculo de centro P e raio R, tangente às retas AB e BC. O lado do quadrado mede 3R. A medida θ do ângulo CAP pode ser determinada a partir da segunda identidade trigonométrica. O valor da tangente de θ é igual a quanto? Volta para mim e vamos embora. Bom, questão bem padrão, tá? Questão que, teoricamente, já teve questão parecida com essa antes na prova da UERJ. O lado do quadrado é igual a 3R, você tem a diagonal AC aqui, e ele quer alguma coisa, ele quer a tangente desse ângulo θ aqui no meio, né? Entre essas duas linhas. Então, a primeira coisa, meio evidente que a gente tem que falar, galera, que você não pode pegar e falar, pô, a tangente dele vai ser cateto oposto sobre adjacente. Porque como é que eu vou fazer aqui? Não tem como. Você não tem um triângulo retângulo para poder definir isso. A gente vai ter que achar isso de forma indireta, tá? Para quem não lembra também, lembra do SOHCAHTOA, né? Que é aquele mnemônico para lembrar o que é seno, cosseno e tangente, tá? Então, seno oposto sobre hipotenusa, cosseno adjacente por hipotenusa, tangente cateto oposto sobre adjacente. Bom, mas de qualquer forma, que não adianta que isso é quando você vai pegar e vai definir e montar a função trigonométrica a partir de um triângulo retângulo. Como aqui a gente não tem triângulo retângulo, o jeito de chegar a isso é indireto. E a própria questão já sugere isso quando ele dá, como você viu aí no enunciado, a tangente de A menos B. Então, qual é a ideia? Que é uma ideia recorrente e que já faz parte muito de questões que são parecidas com essa. É você pegar aqui, por exemplo, e ver o seguinte. Aqui eu tenho um ângulo, que é um ângulo que eu vou chamar de alfa, e esse ângulo aqui é um ângulo que eu vou chamar de beta, tá? O ângulo alfa, na verdade, para descobrir, você não tem o que descobrir. Se o cara for um pouco sagaz, ele já entendeu que esse ângulo aqui é o de uma diagonal com quadrado, ou seja, vai ser um ângulo de 45. Está cortando um ângulo de 90 ao meio. Então, até porque, né? Quadrado tem lados iguais. Se eu fosse fazer a tangente na marra, daria 3R sobre 3R, o que daria uma tangente igual a 1, que a gente sabe que é a do ângulo de 45, tá? Que é a parte tranquila. Agora, a parte que realmente interessa, que mata a questão, é a que vem agora aqui. Porque o que vai acontecer? Quando você pega uma questão que nem essa, falta ligar aqui, ó, do centro ao ponto de tangência. E esse triângulo que eu estou mostrando e visualizando aqui embaixo, a ideia qual é? É você olhar para cá e enxergar como sendo isso é o raio R da figura
E aí, o que que acontece? Se aqui é raio R, aqui também é. Aqui vale R, aqui vale 3R, então eu tenho 3R mais R, dando 4R. Beleza? Então, você tem aqui R, e aqui embaixo vai ser um R, mais o lado do quadrado, que é 3R, né? Lembrando que esse quadrado tem lados iguais, né, galera? Então, tudo aqui vale 3R, tudo quanto é canto, 3R aqui, mais o R dali, total aqui, 4R. E aí, com isso, a tangente desse ângulo beta, ela vai ser da forma, né? Vai ser de tal forma que ele seja igual a R, cateto oposto, sobre adjacente. Vai dar 1/3. Beleza. Tendo isso, então, em mãos, o que acontece, então, agora? Você vai ter, no caso aqui, ó, que para você pegar e você chegar à tangente do θ, eu tenho que pensar assim, olha para o desenho. Reparou que o θ, ele é o amarelo menos o verde? Como o θ ele é o amarelo menos o verde, taca a tangente em ambos os lados, né? Que se um lado é igual ao outro, a tangente do que eu tenho de um lado tem que ser igual à tangente do que eu tenho do outro. E aí eu vou abrir a fórmula que ele mesmo dá a cola no enunciado. Não se alegre, normalmente ele não daria a fórmula para você. Você teria que saber isso, tá? Faz parte do rol obrigatório de coisas que você tem que saber para uma prova como essa. E aí vai ficar o quê? Tem gente que ama, tem gente que beija. Tem gente que ama e beija. Então, no caso aqui, tá? Continuar ali. Você tem que, nesse caso, você vai ter que essa tangente, ela vai ser igual a do alfa, resumindo, menos a do beta, sobre 1 mais a do alfa pela do beta. Vale dizer e vale comentar que se aqui é menos, aqui também vai ser, e aqui é o sinal contrário, isso é regra da fórmula. Quando aqui é mais, aqui também é mais, aqui também é menos. Ué, ele já me deu no enunciado isso, sim. Mas foi como eu falei, normalmente não daria, tá? E aí você tem aqui um menos tangente de beta, que era 1/3, sobre 1 mais 1 vezes 1/3. 1 menos 1/3, você vai ter 2/3. 1 vezes 1/3, 1/3, né? 1 mais 1/3, 4/3. Então, o 3 em comum em cima e embaixo, a gente vai cortar. Isso vai dar 2/4, vai dar meio, vai dar 0,5, tá? Que no final fica apenas 2 dividido por 4. Beleza, galera? Então, se você olhar aí nas suas opções, você vai ter que isso, no caso, é a letra D de dado. Então, lembrando, né? O ERG só tem 4 opções. Para chutar é mais fácil. E você, de repente, está pensando em fazer isso agora, depois de ver essa questão. Mas não, que você vai dar o seu print, você vai analisar se você entendeu ou não, e se não tiver entendido, você vai voltar e tentar fazer sozinho, que isso deve ser feito em toda questão que você errou, não apenas acompanhar a resolução de forma passiva, pegar o papelzinho e ficar escrevendo junto, tentando raciocinar junto, não apenas só copiar para botar caderno bonito, até você saber entender, aí até saber você saber explicar para o seu colega mesmo, que aí que você tem certeza de que entendeu, tá bom? Me aguarda aqui, a gente já está terminando a prova, faltam mais algumas poucas. E chegamos finalmente à última e derradeira questão de matemática, que é a questão 29. Bom, questão de probabilidade,
em que ele fala considere o conjunto de números naturais abaixo e os procedimentos subsequentes. Então, o conjunto A é de 0 até 9. Cada número primo de A foi multiplicado por 3. Sabe-se que o número natural P é primo, e se P é maior que 1, e tem apenas dois divisores naturais distintos, no caso 1 e ele mesmo, né? Vale dizer. A cada um dos demais elementos de A foi somado o número 1. Cada um dos números distintos obtidos foi escrito em apenas um pequeno cartão. Dentre todos os cartões, foram sorteados exatamente 2 cartões com números diferentes, ao acaso. A probabilidade de, em pelo menos um cartão, sublinhe em pelo menos, sorteado, estar escrito o número par é... Volta para mim, então aí, galera. Bom, primeiro que tem várias coisas que são já clássicas no modelo de questão envolvendo probabilidade. Esse pelo menos é uma coisa batida. E número primo e não primo? Vamos ver. Primeiro, não se assusta com o enunciado. O pessoal já se apavorou e já falou, isso aqui não vou fazer não. Não, vou pular para a próxima, né? Já fui para outra matéria. Que essa aqui é a última de matemática, então não tem próxima. Mas assim, a ideia é, tem uma sequência. Esses números não vão ficar desse jeito até o final. Isso aqui é a sequência inicial que vai sofrer alterações para chegarmos aos números finais com os quais eu vou trabalhar, para aí sim, em cima disso, se calcular alguma probabilidade de alguma coisa, que no caso ele fala que é de ter pelo menos um deles par, né? Já vamos chegar nesse detalhe do pelo menos. Primeira coisa mais importante, vamos lá. Quem é primo aqui, galera? 1 não é primo, eu vou te bater. O 2, o 3, o 5 e o 7, tá? Então, quem é primo ficará multiplicado por 3. Então, ó, meu filho, 2, você vai virar 6. No caso, 3 vai virar 9. O 5 vai virar 15. O 7 vai virar 21. Os demais, os não primos, 0, 1, 4, 6, 8 e 9, com todos eles serem adicionados ao número 1. Então vai virar 1, 2, 5, 7, 9 e 10. Então, no final, quem são os números que eu tenho aqui, né? Eu vou repetir, né? Porque o número que é repetido não interessa. Então, 9 não interessa repetir. Então, no final, são 1, 2, na ordem, 5, 6, 7, 9, 10, 15 e 21. Acho que não esqueci ninguém, né? 6, 5, 6, 7, 8, 9. Isso aí, né? Beleza, são um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 valores. Bom, aí agora vem a parte de probabilidade em si, que até agora foi interpretação de texto. Os cartões que são sorteados são 2 cartões. Você pensar no sorteio dos 2 cartões sem nenhuma restrição, ignorando serem pares, não serem, isso é o espaço amostral. Ou seja, você vai estar lá no meio de todos os pares possíveis de cartões, querendo determinar a chance de surgirem 2 cartões com essa característica. Pelo menos um deles par. Ou seja, isso quer dizer o quê? Eu tenho um cartão par ou 2 pares. E claro, como eu falo um cartão par é porque o outro é ímpar, tá? Um par e um ímpar ou 2 pares. Até melhor botar aqui, senão alguém vai perguntar aí, não tira dúvidas. Um par e um ímpar ou 2 pares, bebê. E aí o que acontece, galera? Bom, 2 cartões sorteados são 9, né? Ao todo. Como é que você em 9 retira 2? Como é que você de 9 elementos faz a retirada de 2? Onde a ordem não importa, né? Só importa quem são os 2 cartões que eu estou segurando. Se a escolha, onde a ordem não importa, é uma combinação. Combinação de 9 a 2. 9 fatorial, 2 fatorial, pela diferença que é 7 fatorial. Vai ficar 9 vezes 8 vezes 7 sobre 2 e 7. Né?
O 8 com 2 corta dá 4, isso vai dar então 36, né? Belezinha. E, bom, muitas das vezes quando ele usa a palavra pelo menos, é muito mais fácil você seguir aqui pensando no contrário. O que é o contrário de você achar dois pares ou um par e um ímpar? É não achar ninguém par, são os dois serem ímpares. E qual é a quantidade de possibilidades que eu tenho de dentro disso daqui achar dois ímpares? Quem são os ímpares que sobraram? 1, o 5, o 7, o 9, o 15 e o 21. É você de 6 tirar 2. Então, é a combinação de 6 a 2. 6 fatorial, 2 fatorial, 4 fatorial. Ou seja, amigo, vai ficar 6 vezes 5 vezes 4 fatorial sobre 2 e 4, tá? 6 vezes 5, 30, por 2 dá 15. Só que isso é o que eu não quero. Aí eu posso fazer duas coisas. Eu calcular a probabilidade do que não serve, que seria eventos favoráveis, favorável dentro do que não serve, 15, sobre 36, e subtrair isso de 100%, de 1. Ou direto já calcular, né? Se eu tenho 15, que tem os dois ímpares, né? Isso aqui é o número de pares de quê? Números de pares de ímpares. Dos 36 casos que eu achei, se eu tirar esses 15, né? Aí, realmente, eu terei o que é no caso, os casos favoráveis, que são 36 menos 15, ou seja, 21. Que aí já vai direto, a gente já chega então à probabilidade que eu quero direto, que é dividir, né, o que eu quero pelo total global de casos pelo espaço amostral. Probabilidade, então, vai ser 21 sobre 36, divide, no caso, por 3 em cima e embaixo, 7 dozeavos, ok? Olhando aí para as nossas opções, isso vai dar, então, o que, galera? Você vai ter que isso vai ser, no caso, a letra B de bola, tá? Então, marca aí, letra B, que é o que a questão está pedindo, tá? Dá o seu print aí, vê se é tudo bem. E não esquece, se você ainda não é nosso aluno, isso aqui é a pontinha do iceberg do que tem na nossa plataforma, com um grupo de Telegram, com simulados, com aulas que são de mais de 6.000, dividido em exercícios, teoria, embasamento, aprofundamento, correção de exercício, correção de simulado, envio de redação, correção de redação e tudo que você merece para ser finalmente aprovado na UERJ, que é um nicho bem mais raro de você encontrar, até mesmo mercadologicamente falando, para você ter uma plataforma de estudo sobre isso. Mas nós não somos uma simples plataforma dedicada ao UERJ, até que a gente não tem só curso UERJ, mas no que te interessa em relação ao UERJ, a gente traz o que é melhor ou acima de um presencial para a sua casa, ok? Então, fiquem comigo, fiquem com Deus, fiquem muito bem estudando, eu estou contigo, toda a família do Fabricadê está torcendo por você, pelo seu A, ou se você já passou dessa etapa, para que você consiga agora destruir a prova discursiva. Um beijo, galera, valeu, tchau, tchau, até mais.